Olá, meus amigos, tudo bom? Bem, nós vamos trabalhar agora um conteúdo que historicamente ocorreu antes do ciclo do ouro no Brasil, né? O ciclo do ouro no Brasil ocorreu no século XVIII, né? E nós tivemos algumas invasões estrangeiras no território brasileiro no século XVI, principalmente, e início do século XVII, quando potências europeias como a França e a Holanda se interessaram e invadiram territórios brasileiros, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês a parte das invasões francesas. Aí na próxima aula eu trabalharei com vocês as invasões holandesas, tá bom? Bem, primeiro ponto que vocês têm que lembrar. A França, o governo francês, nunca respeitou o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram que o Tratado de Tordesilhas é aquele tratado que dividia a América, ou o Novo Mundo, entre portugueses e espanhóis. Então o governo francês, como o governo inglês e o governo holandês, nunca reconheceram esse tratado, essa divisão entre portugueses e espanhóis. Então, desde o início, navios franceses navegavam em águas brasileiras, por exemplo, e praticavam pirataria, tá certo? E praticavam comércio com os índios, pegavam também aqui o pau-brasil e outras riquezas do nosso território. Isso realmente desde o início, né, da colonização, tá bom? Só que em determinado momento a França vai se interessar mais ainda pelo território brasileiro. Se inicialmente eles vinham para cá só praticar pirataria e fazer comércio com os índios para extrair o pau-brasil, né, depois passou a ter projetos, né, do governo francês e de alguns burgueses da França de realmente vir ao Brasil e colonizar, fundar uma colônia francesa no território brasileiro. Eles chegaram até a fundar duas colônias aqui no Brasil, na verdade. Uma no Rio de Janeiro, que foi chamada de França Antártica, e outra aqui no vizinho, né, bem próximo de vocês, realmente São Luís, pegando também boa parte ali do litoral maranhense, né, onde eles fundaram a chamada França Equinocial, tá certo? Então os franceses chegaram a invadir o Rio de Janeiro e o Maranhão, tá bom? Então, meninos, é o seguinte, na região do Rio de Janeiro, quem invadiu a região não foi o governo francês em si. Na verdade, foi mais um projeto promovido pela burguesia francesa. Na verdade, burgueses que não eram católicos. Eles seguiam a religião calvinista. Acho que vocês lembram do assunto anterior, quando eu falei das igrejas protestantes. E os calvinistas franceses, eles eram chamados de huguenots, tá? Então, esses huguenots, ou calvinistas franceses, eles que chegaram a invadir a região que hoje é o Rio de Janeiro para formar uma França, chamada França Antártica. E muitos desses franceses calvinistas, burgueses, eles estavam querendo formar uma colônia aqui no Brasil, porque lá na França eles eram perseguidos por causa da religião deles, tá? Porque o governo francês era um governo oficialmente católico, tá certo? Então, devido às guerras religiosas que tinha na França, eles investem um empreendimento para fundar uma França ou uma colônia francesa aqui no território brasileiro. Então, eles chegaram em 1555 a ocupar o território que hoje é Rio de Janeiro, que na época não existia. Os franceses, eles até costuraram um acordo com os índios que habitavam ali a região, que eram os índios da tribo Tamoios. Ficou até conhecido como a Confederação dos Tamoios. Aí durou um bom tempo, realmente, a presença francesa na região, cerca de 12 anos, mais ou menos, tá? E eles chegaram, de fato, a fundar essa colônia. Só que o governador, né, geral do Brasil, chamado Mendes Sá, que foi o terceiro governador geral do Brasil, o primeiro foi Tomé de Souza, até falei também numa aula anterior, o Mendes Sá, ele, junto com José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que eram padres jesuítas, eles conseguiram trazer os índios tamoios para o lado dos portugueses, o que foi decisivo para a vitória dos portugueses contra os franceses. E também o governador Mendes Sá, ele ajudou a construir um forte, ou seja, tipo um quartel militar, para atacar os franceses. E o forte ficou conhecido como o Forte do Rio de Janeiro, que foi também construído até pelo primo do Mendes Sá, o Estácio de Sá, né, que era um líder militar. E em volta desse forte, né, que foi construído para expulsar os franceses, é que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, ou seja, em torno desse forte construído para expulsar os franceses da região. E assim eles são expulsos definitivamente em 1567. Tudo bem? Aí depois, meninos, que os franceses, até na verdade quase 50 anos depois que os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro, eles voltam a invadir outro território brasileiro. Só que dessa vez a invasão não era feita pelos burgueses, tá? Não era feita pelos calvinistas franceses. Não, foi o próprio governo francês, financiado pelo próprio governo, pelo rei, que eles invadiram a região que hoje é São Luís, né, liderados por um general francês chamado Daniel de Latouche. E eles acabaram invadindo a região, ocupando a região e fundando uma outra colônia francesa do nome França Equinocial. E lá
eles chegaram a fundar um forte chamado Forte de São Luís, que começou a formar uma vila em torno desse forte que vai dar origem à cidade de São Luís. Então, se vocês verem, a cidade de São Luís, ela não foi de origem portuguesa, como todas as outras cidades do Brasil. Ela é de origem francesa. Até que tem o nome São Luís, na verdade, até uma homenagem a um rei da história francesa. Tá bom? Só, meus amores, que depois de 3 anos de guerras incessantes, tá certo? Os portugueses conseguem, em 1615, expulsar os franceses da região que hoje é São Luís. Aí os portugueses tomaram o forte e passaram a controlar a cidade, que acabou ficando com o mesmo nome, que foi o nome de São Luís, como é até hoje capital do estado do Maranhão. Tá bom? Então não esqueça, os franceses chegaram a invadir o Rio de Janeiro, a França Antártica, e chegaram a invadir o Maranhão para formar a França Equinocial, fundando a cidade de São Luís. Tá certo? Então o interesse da França aqui no Brasil, até por não respeitar o Tratado de Tordesilhas, era inicialmente a pirataria, fazer comércio, né, com os índios, principalmente do pau-brasil, e depois, né, eles tiveram realmente o interesse de formar uma colônia aqui no Brasil, e tiveram essas 2 tentativas. Lembrando que no Rio de Janeiro foi a França Antártica, e foi um projeto feito pelos burgueses calvinistas da França, que era chamado de Huguenotes. E no Maranhão, que foi a França Equinocial, foi um projeto feito pelo próprio governo francês, que queria de fato fundar uma colônia aqui na região brasileira, na região que hoje é o Maranhão, que hoje é São Luís. Lembrando que ambas tentativas fracassaram, porque os portugueses conseguiram, através de guerras, expulsar os franceses da região. Ok? Então hoje encerramos nossa aula. Aí na próxima aula eu vou falar para vocês das invasões holandesas. Essas foram mais longas e muito mais marcantes. Durante um bom tempo, eles dominaram grande parte do Nordeste brasileiro. Tá bom? Aí na próxima aula trabalhamos isso. Valeu, meninos. Um abraço. Até a próxima. Até logo.